o cego há uma dificuldade bem grande, mas Jesus ele olha para a dificuldade. Mas há uma pergunta que os discípulos fazem, e parece que ela ressoa hoje diferente, mas ela é igual àquele momento. Senhor, quem fez algo errado? Quem pecou? Foi ele, este cego, ou foi os pais dele? De quem é a culpa de uma deficiência? O que é que houve? Mas Jesus quer tirar isso da cabeça deles. Parece que para nós tem que ter uma causa lógica de causa e efeito. Foi por isso que aconteceu. Nós, às vezes, repetimos essa ação dos discípulos e perguntamos: por que é que aconteceu isso? Por que é que ele nasceu cego? Por que é que ele nasceu deficiente? Por que é que pegou fogo, incendiou a casa? Por que é que houve aquele acidente? Por que é que 5 pessoas morreram num acidente? E nós dizemos que o sofrimento é consequência desta ou daquela causa, e não é. Não é. Então, é um olhar preconceituoso sobre as coisas. Nós vemos que Jesus fala que aquele cego nasceu assim para que a glória de Deus fosse revelada. Porque é somente na dificuldade que a glória de Deus é revelada, é mostrada. Nós às vezes não entendemos isso, mas é exatamente na glória de Deus. Aquele homem, depois de curado, fez com que muitas e muitas pessoas buscassem a Deus, porque algo extraordinário aconteceu ali. É milagre que vai além da lógica humana. Milagre é alguém de uma situação muito difícil passar para uma situação boa, bela e agradável. Isso é milagre. Jesus está indo no seu caminho para Jerusalém, e ele encontrou este cego de nascença, e Jesus logo ouve aquela pergunta: quem foi que errou? Mas Jesus repreende os discípulos, ele repreende nós também com este pensamento. Mas o objetivo de Jesus desse texto não é relatar a cura do cego, mas mostrar a missão do Filho de Deus. É mostrar o que é que Jesus veio fazer para que os nossos corpos no futuro não tenham nenhum tipo de deficiência. A missão do Filho de Deus: nos levar para o céu, onde nós teremos corpos gloriosos. Esse é o objetivo, muito mais que a cegueira física. O texto mostra que existe no mundo também a cegueira espiritual. Os discípulos estavam meio que cegos, mas quem é o culpado disso? Quem fez isso? Por que é que ele nasceu assim? Por que é que aconteceu isso? E é através da cura desse cego, a ação de Deus estava se manifestando de uma forma visível. Então é assim, é isso que Deus vai fazer conosco. Ele faz isso conosco, Ele nos tira da escuridão. A gente sabe que a medicina hoje tem avanços nesta área, mas no tempo de Jesus, só por um milagre é que a pessoa voltava a enxergar. E como disse o próprio curado, no versículo 32, olha, antes eu era cego e hoje eu estou vendo, eu não sei o que aconteceu. Ele apenas pegou lama e passou nos meus olhos. O engraçado é que quando Deus formou o ser humano perfeito, Ele também fez de lama. E a gente perdeu esta perfeição com o pecado. E Jesus faz novamente um pouco de lama e coloca na nossa imperfeição, no nosso pecado. Em Jesus nós nos tornamos perfeitos.
No sacrifício dele nós nos tornamos perfeitos. Mas aquele milagre causa um alvoroço. Ele era conhecido como um homem cego que pedia esmolas. Como é que agora ele podia enxergar? E é isso que Deus faz conosco. Ele faz com quem está preso às drogas, à bebida, à prostituição, à homossexualidade. Ele tira, ele coloca novamente a lama do seu sacrifício, e ele o tira desta situação. Então o caso foi tão comentado que parou lá na mesa dos fariseus, os entendidos. Eles eram aqueles que em tudo viam defeitos em Jesus. Eram legalistas e se consideravam os fiéis cumpridores da lei de Moisés. Vocês viram que ele cita Moisés? Olha, nós só aceitamos os primeiros 5 livros de Moisés. E ali é lei. São mais de 600 leis, nós cumprimos leis. Aí vem um homem que é pecador, e você diz que ele faz milagre. E ainda no entender deles, no sábado, nada podia ser feito. E Jesus tinha realizado esse milagre num sábado. Sabe aquela pessoa que só acha defeitos, que vê negatividade em tudo? É como você levantar hoje de manhã cedo e dizer: nossa, o sol vai ser de rachar. Tenha pensamento positivo, pense assim: não, acho que talvez fique nublado. De acordo com a lei dos judeus, só os acidentes e as enfermidades súbitas podiam ser curadas no sábado. Acidentes. Então as outras doenças deveriam esperar para o dia seguinte. Olha, tantos anos, a vida inteira cego, deixa para o domingo então para curar. Fazer lodo com os dedos, passar nos olhos, isso era considerado um trabalho. E esse homem que havia nascido cego não estava com a vida em perigo. E assim, quando ele curou no sábado, os fariseus diziam que esse homem Jesus havia desobedecido a lei. Quem é ele para desobedecer a lei? Então uma pessoa cega pode outras percepções, desenvolver. Por exemplo, uma pessoa cega tem muito tato. Muitos cegos caminham sozinhos em meio à multidão, sem ajuda de ninguém, somente com um bastão, uma bengala. Ele sabe ler o chão, os sinais, os sons, o tato. Dizem que as grandes montadoras de veículos contratam pessoas cegas no controle de qualidade. O cego passa a mão na lata de um carro recém-fabricado e ele sabe se está perfeita ou se não está perfeita. Nós não temos esse tato. Nós confiamos nos nossos olhos e os nossos olhos nos enganam, mas o nosso tato dificilmente nos engana. Então eles viram que tinham ouvido a respeito de Jesus, de que havia um homem que podia fazer milagres. Por isso o cego lhes disse lá no versículo 30, olha, não sei quem ele é, mas ele me curou. Perguntem a ele, vejam quem ele é. E na cura daquele homem, a obra de Deus estava tão visível, tão clara, que não tinham que duvidar. Agora, aqueles fariseus também estavam cegos. E era a cegueira espiritual, de não querer ver, não querer tocar, não querer falar, e de condenar Jesus. Por isso também eles não conseguiram ver em Jesus nada mais do que um simples pecador, um violador do sábado. E ainda consideravam como alguém que não era de Deus. Imaginem. Então a cegueira espiritual, a gente precisa se cuidar. Ela nos impede de perceber a grandiosidade do amor e da obra de Deus. Ela faz com que as pessoas não enxerguem Jesus como a luz do mundo, como o Salvador da humanidade. São as pessoas que resolvem no domingo ficar em casa, que abandonam a igreja e dizem: não, Jesus é apenas um personagem histórico. Eu vou herdar o céu se eu for bom.
Mal sabe ele que é impossível ser bom o tempo todo. A nota precisa ser 100. O céu exige 100. Média 8 não serve, 9 não serve, 99 também não serve. Então nós estamos vivendo o período de Quaresma, que lembra o sofrimento e a morte de Jesus. Quaresma é uma ótima oportunidade de perceber, de enxergar, de reconhecer a pessoa e a obra de Jesus. Mas às vezes agimos como os fariseus que não querem enxergar. Como estão os olhos de Jesus sobre você, você não quer enxergar Jesus. Agora eu pergunto, como estão os olhos de Jesus em relação a você? Ele consegue lhe enxergar? Você consegue enxergar Jesus? Os olhos de Jesus estão sempre abertos a lhe ver. Agora, você está vendo Jesus? O cego que foi curado por 2 vezes deu um brilhante testemunho a respeito do Senhor. Ele disse lá no versículo 17, ele disse assim: eu vi o Senhor Jesus, Ele me curou. Nós também podemos dar esse testemunho. Jesus nos curou. Sim. A vacina que nós recebemos lá no Santo Batismo, lá nós percebemos a grandiosidade da obra de Deus. Lá Deus perdoou os nossos pecados por amor de Jesus Cristo. E Ele sela esse perdão todos os dias, no início do culto e mais para o final, com o seu corpo e o seu sangue. Que a fé em Jesus, que a grandeza da sua graça nos mantenham os olhos firmes em Jesus, para percebermos e vermos as obras de Deus. Abençoada semana para todos vocês. Amém. Nos coloquemos de pé.